Hoje nós vamos falar sobre alocação de carteiras, gestão de ativo e rebalanceamento. Se você se interessa por finanças, economia e investimentos, eu te convido a se inscrever no canal e ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa que vai dar para aplicar no seu dia a dia e nos seus investimentos. Vamos lá! Se fosse para eu escolher um único erro muito perigoso para os investidores, é a tentativa de descobrir qual é a melhor ação para aquele mês ou a melhor ação para um ano. Isso é muito difícil, primeiro porque quanto mais curto prazo, mais difícil é a gente fazer qualquer previsão sobre o mercado acionário. E segundo, porque se alguém soubesse, com certeza essa pessoa não te falaria. Então, ao invés de pensar qual é a melhor ação, qual o melhor investimento do mês, a gente deveria mudar a nossa cabeça, virar uma chavinha para começar a pensar em gestão de portfólio, alocação de ativos. Então, ao invés de ficar preocupado com qual ativo eu vou escolher, eu estou sempre olhando como o meu portfólio está dividido. Gosto de dizer que um portfólio de investimentos é como se fosse uma grande pizza e você vai dividir cada pedaço, vai alocar cada pedaço como se fosse uma classe de ativos diferente. E a forma com que os hedge funds e os grandes gestores ao redor do mundo fazem essa divisão é alocando percentuais. Então você pode ter um pedaço que representa 15% da pizza, o outro 20%, o outro 5%, e dentro daquele pedaço você também pode ter outras divisões. Então imagine que você tem um portfólio de 100 mil reais e depois de analisar o cenário econômico, fazer os seus estudos, você chega à conclusão que o ideal é que o pedaço de ações do seu portfólio seja 10%. Então você vai ter 10 mil reais em ações. Dentro desse pedaço você pode escolher, ou você pega um ETF amplo para já abordar todo o mercado, ou você vai dividir em mais 5 ou 10 ações, e aí cada ação vai ter o seu percentual. Essa gestão de portfólio por percentual é como os grandes atuam e é a forma mais simples que você pode cuidar da sua carteira. E com isso você também utiliza as forças do mercado, a volatilidade do mercado ao seu favor. Imagine então que você escolheu 10% da sua carteira deveria ser ações. E aí você comprou Facebook há 4 anos atrás, o Facebook dobrou de preço. Você concorda comigo que aqueles 10 mil reais vão se tornar 20 mil reais. Logo, 20 mil dividido por 110 mil agora representa mais do que 10%. Você precisa então vender um pouco das suas ações. E da mesma forma, se você tivesse comprado uma ação que caiu pela metade, aqueles seus 10 mil se tornariam 5 mil por 95 mil seriam menos do que 10%, você precisaria comprar mais ações. Perceba como, a partir do momento que você tem esses percentuais metas, ou seja, você estabeleceu o quanto que cada pedaço de pizza vai representar do todo, você consegue saber exatamente se você deve comprar ou vender um ativo de acordo com a oscilação do mercado. Só que é nesse momento que surge uma dúvida muito comum, que é: Renan, quando eu devo fazer o meu rebalanceamento? Ou seja, quando que eu sei que eu devo comprar porque caiu ou que eu devo vender porque subiu? Quando sobe 1%? Quando sobe 20%? Quando cai 30%? E essa é uma dúvida que deixa as pessoas muitas vezes aflitas, e é sobre os métodos de rebalanceamento que eu vou tratar com vocês. Eu vou trazer duas formas que você pode optar por rebalancear a sua carteira e com isso você tem uma gestão de risco mais eficiente. Antes de a gente ir para os métodos, eu coloquei aqui um gráfico do ETF ARK da Cathie Wood, um ETF de gestão ativa com empresas de tecnologia. Perceba como ele subiu muito de 2020 a 2021 e esse ano ele entregou todos os retornos. Isso significa que o investidor que não fez o rebalanceamento, que não vendeu na hora certa, não é que ele estava tentando adivinhar que ia cair, mas ele não fez a parte dele, que era seguir o percentual que ele estipulou para aquele pedaço de pizza, esse investidor acabou perdendo tudo. Então, o rebalanceamento vai trazer essa gestão de risco para o seu portfólio. Vamos lá então. A primeira forma que você pode optar pelo rebalanceamento é o rebalanceamento fixo ou um rebalanceamento de calendário. Nessa opção, você simplesmente vai escolher um dia do mês ou um dia do trimestre, do semestre, do ano, aí depende da sua disponibilidade, da sua agenda, e naquele dia você vai sentar a bunda na cadeira, pegar a sua planilha e ver se aquele percentual de tamanho de pedaço de pizza subiu ou caiu, e fazer alguma movimentação, comprar o que caiu ou vender o que subiu. Perceba como é um rebalanceamento fixo, você não acompanha o mercado, você não tem tempo para isso, né? A gente está considerando essa opção principalmente para quem não tem tempo, para quem não tem disponibilidade. Então, de uma forma fixa,
todo primeiro dia útil do mês ou todo último dia útil do mês, o que você preferir, você vai lá e opta por essa forma de rebalanceamento. Esse é o método mais simples, mais fácil, mas eu diria que ele é menos eficiente. Ainda assim, ele resolveria metade dos problemas que as pessoas têm por não rebalancearem o seu portfólio. E a segunda forma que você pode fazer o seu rebalanceamento é por desvios percentuais. Então, digamos que você estabeleceu 50% da sua carteira vai ser renda fixa. Se aqueles 50% se tornarem 55%, você vai lá e faz o rebalanceamento, você vende. Ou você estabeleceu 30% para ações. Se a sua posição de ações subir muito, você vai lá e vende. Perceba que nesse método, não importa se a alta ou a queda foi no mesmo dia, se foi na mesma semana, no mesmo mês, se demorou 3 anos, eu vou fazer o rebalanceamento sempre que fugir dos percentuais que eu estabeleci. E para isso você precisa ter um pouco mais de flexibilidade. Essa é a forma mais eficiente, é a forma que eu gosto de atuar, mas surgem aqui dúvidas que são muito comuns. A primeira é: qual é a frequência com que eu devo fazer esse rebalanceamento? E a segunda é: quanto eu posso deixar desviar ou não? Ou seja, 50% virou 51% eu já vendo ou espero chegar em 55%? Então isso deixa os investidores um pouco confusos e eu vou falar de 7 pontos para você anotar, entender como é que funciona e aplicar na sua carteira. O primeiro ponto que você precisa saber é quais são as perspectivas de médio e longo prazo para aquele ativo. Como assim? Vamos supor que você está investindo na bolsa de valores, você percebeu que o mercado como um todo está muito caro. Se você olha o valuation e os múltiplos das empresas, eles estão muito esticados. Não é porque o mercado está caro que necessariamente ele vai cair, ele pode continuar caro por muitos anos. A gente está vendo isso agora, por exemplo. Então vamos supor que você entra na bolsa no momento que o mercado está caro, ou seja, você sabe que ele pode até subir mais um pouco, mas no longo prazo ele tende a ter uma correção. Então o que você faz? Nesse cenário, você segue os seus percentuais metas de uma forma um pouco mais rígida. Já se o seu cenário for de perspectiva muito positiva, para o médio e longo prazo, você segue os percentuais metas que você estabeleceu de uma forma mais flexível. Então você comprou Bitcoin, criptomoeda, você sabe que é volátil pra caramba, mas você acredita muito naquele ativo, você entende a tecnologia. Nesse caso, você é mais flexível com o seu percentual. Você não vai ficar vendendo só porque subiu 10%, sendo que você acredita que a tecnologia pode revolucionar o mundo. Segunda coisa que você vai olhar é o custo por transação. Se você precisa pagar uma corretagem que é muito cara ou um FII para o seu broker, você vai ser mais flexível, não vai ficar comprando e vendendo toda hora, senão você vai deixar muito dinheiro na mesa, você vai deixar muito dinheiro com o intermediador que faz ali as transações para você. Já se você usa uma corretora que a corretagem é gratuita, você tem um patrimônio ainda pequeno, não tem muitos gastos, aí você pode seguir de forma mais rígida os percentuais você estabeleceu. Terceiro ponto, volatilidade do ativo. Se você tem um ativo que é pouco volátil, por exemplo, alguns títulos de renda fixa, você pode ser mais flexível, ou seja, não vai ficar vendendo todas as vezes que ele subir 1%, né? Deixa ele andar um pouco mais. Se você tem um ativo que é muito volátil, que é o caso das criptomoedas, você pode aproveitar essa volatilidade ao seu favor. Então você sabe que o mercado pode subir 10%, cair 20% no outro dia. É normal isso para o mercado de criptomoedas. Então você segue os seus percentuais metas de uma forma um pouco mais rígida e vendendo sempre que subir um pouquinho ou comprando sempre que cair um pouquinho, você vai ganhando também com essa volatilidade do mercado. Quarto ponto é a correlação daquele ativo. Se você tem um ativo que é muito correlacionado com o resto da carteira, você é mais flexível no seu rebalanceamento, né? Pensa na pizza, se aquele pedaço de pizza cresceu, mas a pizza toda cresceu, percentualmente ele está quase que na mesma, né? Então você vai ser mais flexível. Da mesma forma, se você tiver um ativo que é descorrelacionado, ou seja, ele anda de maneira inversa com os demais ativos da carteira, você pode ser um pouco mais rígido no seu rebalanceamento. Quinto ponto, e esse é o mais importante, é a sua tolerância ao risco. Se você tem um perfil mais conservador, você precisa seguir aqueles percentuais que você estabeleceu de uma forma mais rígida. Afinal de contas, você não tirou da sua cabeça aqueles percentuais, né? Você estudou, você teve a ajuda de um assessor, de um consultor. Já se você tem um perfil mais arrojado, você pode ser mais flexível com aqueles percentuais e deixar o que subiu correr um pouco mais e deixar o que caiu cair um pouquinho mais antes de efetuar uma compra. Sexto ponto, a incidência de impostos. Se aquela transação que você vai fazer vai te obrigar a pagar imposto,
seja mais flexível. Tenta vender dentro do limite ali. Então, se você investe no exterior, você pode vender até R$35 mil por mês. Se você tem ações no Brasil, até R$20 mil. Se você tem cripto, até R$35 mil. Tenta ficar dentro daquele limite para você pagar menos imposto. Agora, se você não tiver imposto nenhum para pagar, aí você pode seguir mais à risca aqueles percentuais que você estabeleceu. E o sétimo e último ponto que pode influenciar a forma com que você faz o seu rebalanceamento é a estratégia que você usa e também o que você acredita do mercado. Eu vou explicar de uma forma muito clara. Se você é uma pessoa que utiliza a estratégia de momento, ou seja, você gosta de comprar aquilo que está subindo e vender aquilo que está caindo, uma anomalia que a gente sabe que funciona dependendo do time frame que você utilizar. Quando um ativo começa a andar, você sabe que ele tende a continuar andando pelo menos por um tempo. Aí a gente poderia fazer um vídeo só sobre isso, explicando os detalhes, quais são as falhas desse raciocínio. Então, se você tem esse entendimento de momento, você é mais flexível com o seu rebalanceamento, você deixa os percentuais andarem mais. Já se a sua visão é de reversão à média, ou seja, aquilo que subiu nos últimos 6 meses, tende a corrigir, ou um fundo que eu comprei que foi bem, tende a não ir tão bem agora, ou seja, você acredita numa reversão à média, que é o que a maioria das pessoas acredita, não necessariamente isso tá certo, também dá um vídeo só para falar disso, você vai ser um pouco mais rígido com seus percentuais. Então perceba, pessoal, eu trouxe 7 pontos aqui, onde cada um vai se identificar com um deles, cada um vai saber se deve ter um rebalanceamento mais rígido ou um rebalanceamento mais flexível, mas não existe fórmula mágica, não existe resposta pronta, mas a partir desse entendimento você consegue fazer uma gestão de risco muito mais apropriada. E aí, se você tem uma carteira de 10 mil, de 100 mil ou de 10 milhões, você simplesmente define o percentual que cada pedaço de pizza vai representar do portfólio e você segue à risca essa estratégia que você desenhou sozinha, ou com um analista, ou com um consultor. E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem saber mais sobre Asset Allocation, gestão de portfólio, comenta aqui que eu preparo outros vídeos especiais para você e até a próxima.